Bom, isso aqui é um tutorial que eu tô para fazer há um tempo, que o pessoal está pedindo aí, é, que é sobre essa ferramenta que eu, né, tenho estudado nos últimos, sei lá, meses, e agora acho que eu tô com a segurança de poder explicar mais ou menos como é que ela funciona, mais ou menos, que não sei se vai ser a explicação ideal, porque eu meio que fui pegando ela do meu jeito, assim. Fui futucando e meio que pegando o jeito, assim. Então, basicamente, é o ferramenta de Gradient Mesh que há um tempo atrás eu postei, na verdade foi uma indicação é, que eu postei lá no blog. Eu vou entrar aqui, que eu postei sobre um japonês que fazia essas imagens vetoriais, chamava Real Trace. Aqui. Japonês que faz essas imagens assim, e aí eu fiquei meio surpreso, assim, que eu já tinha visto isso antes, mas não com esse nível de realismo, assim, e realmente é o que se espera, né, do pessoal lá no Japão, que eles são meio loucos, e aqui você vê que a malha mostra que o negócio é um vetor mesmo. Então eu comecei a estudar isso, foi essa indicação do Maurício Barros aí. Quem quiser entra lá nesse site Real Trace e vê lá o trabalho, o que é possível fazer, que quando você entra aqui e vê, você acha que, pô, dá para fazer praticamente qualquer tipo de imagem, né? Parece uma coisa fotográfica perfeita, sacou? Limpíssima. Aí tem a galeria dele lá que mostra e mostra a malha e tal. E aí eu comecei a correr atrás desse negócio para tentar entender e tentar usar isso para minha vantagem, né? Porque o Gradient Mesh, na verdade, ela é uma ferramenta, assim, se você quiser se arriscar a fazer um troço desse tipo aqui, que, assim, às vezes você, sei lá, você está fazendo um trabalho que tem uma fotografia, a foto tá em baixa resolução, e você tem que fazer, tipo, um outdoor, assim, ou uma coisa, um impresso muito grande que não tem resolução bastante. Então, tipo, se eu fosse japonês aqui, eu vetorizava a foto, ficava perfeito assim, e dava tranquilo para botar no outdoor, qualquer tamanho, e beleza. Só que eu não. Primeiro que eu não sei, não tenho esse nível de conhecimento. Segundo que eu nunca vou me arriscar a fazer isso, porque qualquer imperfeição as pessoas vão ver e vão falar, pô, isso não é uma foto, é um vetor, sacou? Então, serve ou para você, né, arriscar um tipo de resultado fotográfico assim, que chega a ser uma arte, sacou? Porque você fica, né, futucando aquele troço um tempão, deve dar uma trabalheira isso. Ou então, no meu caso, que eu vi isso como assim vantagem para mim, foi para criar imagens, no caso, para apresentação de projeto. Assim. Então, no caso, há um tempo atrás eu fiz um projeto que tinha que fazer um rótulo de uma garrafa. Então a garrafa, eu não tinha a garrafa em si, eu tive que pegar uma foto e a foto não estava muito boa, estava meio granulada assim, então eu resolvi assim, não dar um tratamento perfeito fotográfico, porque aquilo não vai ser veiculado nem nada, não vai ser peça de anúncio nem nada, mas vai ser um suporte de apresentação do projeto em si, que seria o rótulo. Então, não tem problema ter você ter um resultado assim explicitamente vetorial e limpo, sacou? Então, o Gradient Mesh caiu bem para esse tipo de coisa para mim. E também, claro que de vez em quando eu tento fazer umas coisas assim meio fotográficas, assim, para praticar, para exercitar a ferramenta e para uso próprio, assim, para, sei lá, botar no portfólio como sendo uma artezinha pessoal, assim. Então, basicamente, pelo meu ver, a utilidade do Gradient Mesh é isso. Então, tendo falado isso, vou começar logo a mostrar o que é esse tal de Gradient Mesh. Então, vou fazer aqui um quadrado que normalmente você tem, né, uma forma vetorial, você pode ter ela preenchida com uma cor chapada, ou então você pode ter um degradê, assim, um degradê linear, ou então radial, assim.
Mas você tem um certo limite, assim, até no radial você pode ter uma certa versatilidade de você, aqui, no caso eu tô no Illustrator CS4 que tem essa coisa do degradê que é um pouco diferente, mas você já pode ter uma certa variedade, assim, você fazer um degradê e aí puxar o centro pro canto do degradê, e aí fica uma coisa assim, parece um spotlight, assim. Isso já é mais ou menos uma coisa que o Gradient Mesh faz, um certo controle que você tem. Só que o Gradient Mesh ele te dá mais controle ainda, assim, no degradê. Então, o radial ele sempre vai ser uma coisa oval ou circular, assim, que você pode deformar até o degradê, né? Você pode pegar isso aqui, achatar desse jeito e tal, mas você sempre vai ter um certo limite quanto à forma do degradê. E o Gradient Mesh você não tem esse limite, é só você saber, né, usar como é que funciona o Gradient Mesh. Que você pode controlar, né, você tem um controle muito maior de como vai estar o degradê de cores naquela forma. Assim. Então vamos começar logo aqui. Eu tenho esse quadrado, eu vou tirar esse contorno dele, e eu quero fazer um Gradient Mesh com isso. Então primeiro eu tenho que, o quadrado, eu vou explicar mais tarde, que o quadrado ele meio que tem uma malha já definida, né? Ele tem, como se fosse uma tabela, um grid que já está definido. Eu crio um ponto aqui, ele já vai traçar uma linha meio que definida, assim, é como se fosse um pano estendido que o programa sabe exatamente onde que estão, né, qual é a direção de cada vetor, que é meio difícil de explicar, mas com a prática você começa a entender. Se você começar a experimentar com formas diferentes, eu vou mostrar mais tarde. Mas enfim, para começar, o atalho do Gradient Mesh é a tecla U, né, que você aperta U já está com ela na mão. Ou então você vem aqui no menu e esse botão aqui, Mesh Tool, na verdade, chama Mesh Tool. Mas muita gente chama de Gradient Mesh, porque ela faz a degradê. Ela é uma malha de degradês. Então, eu venho aqui, eu vou começar, vou clicar aqui nesse canto de cima e pum, ele já, só de clicar assim, isso aqui já virou uma malha, que é um Gradient Mesh, que eu já posso trabalhar, tem um ponto aqui, tem um ponto aqui, um ponto aqui, um vértice aqui, né? E sempre que eu for clicando, ele vai dividindo para mim. Então eu cliquei nesse lado aqui, ele dividiu para cá, e enfim, eu posso ir clicando. Se eu clicar na linha, ele vai criar um ponto naquela linha. Se eu clicar num espaço vazio, ele vai criar um ponto ali e vai cortar 4 linhas saindo daquele ponto no espaço ali. Então isso aí já me economiza, eu não preciso ficar procurando linha para pôr o ponto já. Não preciso ter uma linha para colocar o ponto. Eu posso colocar no meio do espaço que ele já cria as linhas para mim. Então isso aí é uma noçãozinha básica aí. E aí, beleza, vou fazer com isso aqui que é né, uma divisão, uma malha bem básica. E para eu colocar a cor, para eu mudar essa cor, criar o degradê, começar a controlar ele, eu tenho que selecionar o ponto. Na verdade, você define a cor aos pontos, né? Você não pinta nada, você define que esse ponto vai ter tal cor, que vai fazer um degradê para esse ponto e para esse ponto aqui. Então, eu vou botar aqui, eu vou pegar, você já vê que você pode, né, puxar essa malha como se fosse um envelope distort do Photoshop, ou mesmo do Illustrator tem, né, o envelope distort que você distorce a malha, assim, é basicamente intuitivo, que não precisa de muita explicação. Mas tudo baseado em curvas Bézier, que é um conceito básico de qualquer programa vetorial, então não vou entrar em detalhes como editar isso. Então, para você atribuir a cor, você tem que pegar com a seta branca o ponto, eu peguei esse ponto aqui e vou pintar ele de vermelho. Aí pronto, esse ponto está vermelho, então automaticamente ele já cria esse degradê indo do vermelho aqui, esse ponto está azul e esse ponto está azul também. Então ele já cria um degradê e aqui ele faz a média já para você. Então essa que é a grande parada, ele faz a média para você, cria o degradê com essa média baseado nas cores de cada ponto. Então eu vou pegar esse ponto aqui, vou botar vermelho também,
Eu posso pegar vários pontos com Shift, já botar de uma vez assim. Vou pegar esses aqui, botar vermelho também aqui em volta. E tum. Então isso aqui já começou a ficar parecendo, né? Ficou parecido com como se eu tivesse dado um degradê radial. Só que eu tenho controle sobre isso agora, porque ele é um mesh. Eu defini que o ponto central aqui, né? Ele é o ponto que vai fazer com que seja, né, da cor azul para a cor vermelha que está indo para os cantos. Mas aí eu posso mudar a posição disso de um jeito muito mais livre do que se fosse com o degradê radial. Então eu posso puxar esse ponto para cá e ter esse tipo de deformação no caminho que o degradê vai ter, sacou? Então é bom você pensar assim, eu vou focar aqui, eu tenho esse ponto aqui, e esse ponto, eles estão, né, fazendo uma transição daqui para cá, você imagina tipo numa linha reta assim. Então se eu puxar essa Bezier e entortar isso assim, beleza, ele entortou um pouquinho só o meu degradê, mas não fez muito, não é muito dramático isso. Se eu começar a fazer uma forma muito dramática que comece a ir contra essa linha reta imaginária, né, como se chama, do caminho, né, imaginário que faz do azul para o vermelho, eu começo a ter um resultado mais inesperado aqui, que você começa a ver que quando essa curva aqui, essa tangente começa a ficar perpendicular a essa linha imaginária, você já começa a ter uma transição mais brusca, sacou? Então é como se cada momento dessa curva tivesse uma cor atribuída a ela, uma cor dessa história, dessa transição aqui. Então se eu começar a puxar isso, começar a fazer um S e começar a ir contra, assim, desse jeito, você vê que ele cria uma transição, né? Ele nesse ponto aqui, ele tá azul ainda, mas é que como ele está indo reto, perpendicular a esse, isso é muito difícil de explicar, sacou? Mas com o tempo e com a prática você acaba pegando o jeito, sacou? Eu tô só tentando explicar do jeito que eu entendo a parada, sacou? Então, desculpe aí qualquer coisa. Mas aí, nesse momento aqui, ele ainda tá um pouco azul, né? Ele está mais azul do que vermelho. E aqui, nesse momento, ele está mais vermelho do que azul. Então, se eu voltar aqui, é exatamente isso. Como se eu tivesse pego esse ponto aqui, que ainda está azul, e esse aqui está mais vermelho que azul, e, né, aproximasse os dois na mesma... como se fosse o mesmo momento dessa linha imaginária, sacou? Então, se eu fizer isso... Opa! Você vê que eu posso arrastar a face inteira também. Não precisa ser só o ponto. Eu posso pegar essa face inteira e puxar assim. Isso foi sem querer, mas é só pra vocês saberem. E aí você começa a controlar desse jeito, assim. Então se eu quiser, tipo, fazer isso aqui, tá parecendo um efeito, assim, muito doido, que é, né, se eu fizer, tipo, isso, assim, uma cor mais escura aqui no meio, já começa a aparecer, assim, um buraco, talvez isso aqui, assim, né, parece que é uma caverna de parede vermelha entrando para baixo, assim, uma garganta, sacou? O cara olhando para dentro da garganta e olhando para baixo, assim, sacou? E aqui tem uma espécie de chão e as paredes estão indo para baixo, assim. Então, isso aqui já é um efeito que foi criado com muita economia de pontos, né? Eu não tive que brincar, criar um monte de ponto aqui no meio, atribuindo valores de cor aqui para poder criar esse tipo de efeito. Então isso aí é um dos macetes que você acaba tendo como um efeito colateral do jeito que a coisa funciona. Tá? Então, vou voltar aqui para o estágio inicial dele, que é mais ou menos isso. E aí você vê que o handle, né, a haste que você puxa, ela também influencia o decorrer, né, o estágio do degradê, como que ele está, o andamento do degradê. Então, se eu puxar isso aqui um pouco mais para o centro, assim, é como se ele estivesse empurrando toda a influência de cor
desse degradê para o centro, sacou? Então é como se fosse puxando a força assim, para o centro. Ou você, isso aqui define qual é a força de influência, né, dessa cor. Se tiver uma handle pequena assim, ele vai ter uma força pequena. Se tiver uma handle maior, mas assim, o preto que está do centro ele vai ter mais força e vai invadir mais perto aqui do vermelho, aqui, nesse caso, né, dessa cor aqui. Então é um outro jeito de você controlar como que vai ser a forma do degradê. Então essa é a grande parada do Gradient Mesh, é você ter uma forma com várias cores atribuídas, as cores se mesclam automaticamente, né, elas fazem a média, o programa já faz isso para você, essa média, que cria, né, um grafismo que parece uma coisa de bitmap, porque ela tem esse tom meio suave, né, que as pessoas, né, você costuma ver em vetor, canto duro, assim. E raramente você vê uma coisa, a não ser que seja um degradê, ou então, no caso, um gradient mesh. É uma coisa suave desse jeito. Então, esse jeito dele interpretar os pontos, cada ponto com uma cor, faz a grande diferença. Assim, é o grande diferencial do gradient mesh, que você pode controlar a posição do degradê e como que isso vai influenciar a forma. E, na verdade, o Gradient Mesh, eu acho que ele já existe desde o Corel. Eu não lembro dele no Freehand, mas eu comecei a explorar isso só agora no Illustrator, e eu nem sei se o do Corel é a mesma coisa ou se ele funciona do mesmo jeito, não sei. Seria até legal saber isso, se é que alguém, né, estiver assistindo aí, use Corel e saiba usar o Gradient Mesh lá. Eu não sei nem qual é o nome da ferramenta, mas eu sei que existe isso lá e eu já vi isso antes, na época que eu usava Corel. Mas basicamente é isso. Então, e aí você olha, isso aqui é uma forma básica, muito simples de você controlar, e aí você olha tipo uma imagem dessa, por exemplo. Como é que o cara, assim, como é que o cara conseguiu essa forma, como é que ele conseguiu definir que essa malha vai ser desse jeito, que vai se deformar, né, acompanhando as curvas do carro, né, quase como se fosse um objeto 3D, assim, quase como se ele tivesse modelado mesmo, definido a malha ele mesmo para fazer, né, as curvas e parecer essa coisa 3D, assim. Então, se você tiver um mínimo de espírito de futuca, você vai começar a querer fazer isso, né, do jeito mais intuitivo, que é, sei lá, pegar uma forma qualquer assim, talvez uma forma côncava assim, e quero transformar isso num gradient mesh. Beleza. E aí eu quero que o programa saiba que isso aqui é uma ponta e isso aqui é outra ponta. Só que o programa não sabe. Ele não sabe que isso aqui pode ser um objeto, talvez sei lá, um monstro, né, que você quer que isso aqui seja uma ponta e isso aqui seja outra ponta. Para ele, isso aqui pode ser uma ponta e isso aqui pode ser outra ponta, sacou? É meio difícil de explicar, mas tipo, você tem que pensar como se fosse... Você tem que pensar como uma máquina, sacou? Você não sabe de nada, você é burro e você tem que ensinar para ele que você quer uma malha que venha daqui, dê a volta para cá e acabe aqui, sacou? Então, se eu tentar fazer isso com o Gradient Mesh, eu vou lá, aí tum. Aí ele fez isso que é totalmente errado. Eu não quero que ele venha pra cá e acabe aqui, sacou? Eu quero que ele venha e dê a volta pra cá e acabe aqui. Pra eu poder ter uma malha, né, constante. Talvez eu queira dar um brilho aqui no centro, assim, e em volta fique escuro, sacou? Só que do jeito que ele fez aqui, tá totalmente errado, sacou? Ele se comporta de um jeito muito estranho, né? Tipo, eu puxo uma handle aqui e ele, né, ele puxa a outra do outro lado, é muito estranho, assim. E se eu começar a botar mais pontos aqui no meio, aí que a coisa fica mais louca ainda, sacou? Aí, aqui, eu botei um ponto aqui e ele puxou um caminho assim, sacou? E aí se eu puxar, olha só, é uma bagunça. Olha lá, eu puxo um pouquinho e fica ultra sensível de repente. Olha lá, muito louco. E aí eu começo a, sei lá, vou botar uma cor aqui assim. Botar uma cor aqui. E aí ele começa a criar essas coisas, tipo, se é que eu me lembro, isso aqui tava, né, preto, só que não está aparecendo o preto que eu atribuí a esse ponto,
esse ponto aqui eu quero que seja preto também, mas não está aparecendo, sacou? Ele está fazendo um degradê daqui direto para cá e muito louco, não dá para controlar direito. Tudo bem que fez um efeito legal aí, que, né, às vezes essa aí é a sua onda, mas no meu caso eu não quero isso, sacou? Então o jeito, pelo que eu entendi, pelo que eu andei procurando por aí, é você construir isso a partir de uma forma básica e deformar ela de modo que a sua forma básica fique assim, mas de um jeito controlado. Você transforma a forma básica, que é uma coisa que já é controlada, né, no caso um quadrado, e deforma ela ensinando a máquina que você quer que isso aqui seja o caminho que você precisa para o seu desenho. Então, eu vou... E aí que está o grande lance de paciência que você precisa ter para poder trabalhar com Gradient Mesh. E eu vou fazer isso aqui, vou fazer um quadrado preto e começar. Então eu quero fazer essa forma, só que do jeito certo. Vou começar com um quadrado aqui, só que ele não é um Gradient Mesh ainda, então eu vou fazer. Então, beleza. Só de ter isso, eu posso começar já a deformar para ele adquirir essa forma aqui. Eu não preciso colocar ponto adicional ainda. Eu posso colocar os pontos adicionais uma vez que eu ensinar o computador qual é o caminho que eu quero que ele, né, que ele entenda essa forma, que aí os pontos que eu colocar depois, eles já vão entrar no lugar certo. Não vai ser que nem isso aqui que ele, né, eu coloco um ponto aqui e ele inventa onde que ele bem entender, sacou? Não é isso. Então, eu vou colocar isso aqui em cima e vou tentar deformar isso para ficar o mais parecido possível do jeito que eu quero. Eu estou puxando só os pontos depois que eu preocupo com os beziers. Eu estou meio que imaginando que isso aqui vai ficar assim. Na verdade, para facilitar, eu vou colocar só mais um ponto aqui para ter onde puxar essa parte aqui vai ser aqui, assim. Então, não sei nem porque eu estou fazendo isso fora da página, mas vamos ser caprichoso aqui. E eu vou dar um lock aqui, vou trancar isso com Ctrl 2. Ele tranca o objeto, eu não consigo selecionar. Isso é uma mão na roda. Aí então, vou começar a deformar isso com a seta branca sempre, pegando os pontos assim, individuais. Se eu quiser desligar esse auto path aqui, auto coisa, Ctrl U. Aí não fica me enchendo o saco dando esse highlight aí. Eu puxo esse ponto pra cá, esse aqui pra cá. É como eu tinha falado, eu só tô reposicionando os pontos. A curva eu preocupo mais tarde. Então eu pego isso aqui, esse aqui vai estar aqui, e esse vai estar aqui, e esse vai estar aqui. Assim, mais ou menos. E aí mais ou menos já está começando a vestir essa forma de baixo. Aí só falta mesmo mudar essas curvas de Bézier para começar a vestir direito ele e ensinar que essa aqui é a forma que eu quero. Então isso aqui vem para cá. É meio confuso assim, mas você tem que ter paciência e você tem que entender o que você está fazendo, sacou? Então, tem uma linha que está viajando aqui, que é essa linha central. Olha lá. Aí ele já começa a tomar forma mais ou menos assim. Aqui ele já começou a se acomodar bem. Agora aqui. Depois eu coloco outros pontos aqui para poder refinar essa curva, porque é impossível fazer essa curva sinuosa desse jeito só com 2 pontos. Então eventualmente tem que adicionar mais pontos depois. Aí aqui, ele está cruzando aqui, tá vendo? Esse Bézier está vindo para cá, atravessando, e esse está atravessando para cá. Então isso aqui eu já sei que vai me dar um resultado inesperado no degradê. O degradê pode vir, sei lá, do claro para um escuro. Aí o claro vai vir, tá claro, ainda de repente ele fica escuro aqui, tá vendo? Onde encontra esse cruzamento aqui. Então é bom, se eu quiser uma coisa mais constante, eu deixar eles normais assim, mais normalizado aqui. E aqui talvez a mesma coisa, eu posso só dar uma aliviada aqui, assim. E aí tem que pegar esse cara aqui. O crítico mesmo é quando ele gira desse jeito aqui. Na verdade eu devia ter, eu vou explicar mais tarde um macetezinho para quando você for fazer mudar o ângulo bruscamente assim nos pontos. Tem um certo macete que eu devia ter feito aqui agora, mas
agora é tarde. E agora eu tô começando a ficar confuso no que eu fiz aqui. Ah, não, já mexi já. Ok. É isso. Essa ponta aqui. Esse cara que tá indo pra cima tem que ir pra baixo. E esse cara tem que ir pra cá. Assim, mais ou menos. Esse aqui eu posso puxar mais assim, dar uma aliviada. Enfim. Agora, com isso, eu posso até puxar isso aqui assim. É melhor. Com isso, eu já ensinei pro computador que a forma que eu quero é essa. É esse tipo de coisa. Eu quero que isso aqui seja um caminho, como se fosse uma pincelada que eu dei nesse sentido, sacou? Porque antes ele não sabia, ele não tinha como ele saber que isso aqui seria tipo como se fosse uma pincelada. Para ele poderia ser uma pincelada nesse sentido, só que com essa forma, sacou? Mas não, eu quero ensinar para ele que esse é o caminho que tem essa forma, sacou? Porque quando você desenha a forma no Illustrator, ela não tem caminho definido. Assim, o quadrado é a forma que não tem direção nenhuma. Então ele já sabe que, né, quando você começa a criar a malha, vai ser uma malha quadrada sempre. Vai ser aquela coisa mais quadrada que existe. E aí quando você começa a fazer uma forma diferente, ele se confunde e não sabe que aquilo tem que ter uma direção, ou qual é a direção que você quer que aquilo tenha. Então você tem que ensinar isso para ele. E foi isso que eu fiz aqui. Aí com isso eu já posso começar a atribuir cores, né, no caso, sei lá, um rosinha aqui, desse jeito, então manter isso aqui preto assim. Olha lá. E aí ele fez uma forma do jeito que eu quero, bem controlada, que nunca me daria esse resultado com um degradê. Talvez me daria esse resultado com o blend, mas o blend ele é meio que você também tem que saber controlar ele. Isso aqui é bem tranquilo de fazer com blend, mas tem certas coisas que começa a dificultar se você quiser fazer uma coisa mais um degradê mais complexo com blend. Tipo, se eu inventar uma cor aqui, assim, um azul, assim, isso aqui já é complicado de fazer com blend. Então, aí que entra o Gradient Mesh e toda a vantagem dele de você controlar certinho onde é que as cores vão. E aí, com isso definido, essa forma básica, eu já posso começar a adicionar pontos que, olha lá, ele já vai fazer, né, essas divisões de linha de um modo previsível, né, de um modo aceitável. Que nem sempre é perfeito, mas você precisa ajustar muito menos e a linha já cai mais ou menos na direção que você espera. Né? Isso aqui, por exemplo. Coloco um ponto aqui, já espero. Se eu botar um ponto aqui, eu vou esperar que ele crie uma divisão aqui, assim, mais ou menos. Olha lá. Ele nem sempre acerta perfeito, porque a forma é muito doida, mas aí eu preciso ajustar muito pouco para eu conseguir o resultado que eu quero. E por aí vai. Puxando handle, reposicionando ponto, e essa é a paciência que você tem que ter para poder trabalhar com Gradient Mesh. E aí no caso aqui, como eu criei esses pontos adicionais, eu posso refinar essa curva aqui para poder caber melhor naquela forma inicial que eu tinha feito e tal. Mas como isso é uma coisa abstrata, não vou ficar entrando em detalhes, porque isso aqui não é nada. Enfim, mas já deu para entender como é que funciona essa coisa de você ensinar para o computador. Isso é muito importante. Aí eu vou mostrar agora uma aplicação. Vou mostrar primeiro aquele macete que eu tinha falado de quando você tem uns pontos você precisa girar eles. No caso, eu vou manter esse daqui, vou fazer isso de novo. Esse rosa tá péssimo, vou botar preto. Vou fazer um mesh com isso, um ponto aqui, assim. E aí esses 3 pontos, eles vão meio que girar para cá e acomodar nesse ângulo. Eles estão nesse ângulo aqui, na horizontal. Eu preciso que eles venham para cá e fiquem mais ou menos nesse ângulo aqui, assim, quase que 90 graus, mais um pouco de 90 graus. Então, em vez de eu fazer que nem eu tinha feito, botar esse ponto aqui, botar esse ponto aqui, botar esse ponto aqui, eles já estão mais ou menos nesse ângulo, e depois ter que me achar com as handles e lidar com essa loucura toda de handle e
coisa, curva voando para todo lado. Tem um jeito mais simples, que é você pegar isso, botar aqui, né? Aí você aperta R, que é de rotação. Porque normalmente as pessoas não estão acostumadas a usar essas ferramentas de transformação como sendo ferramentas, sacou? Transformação, geralmente você tem um objeto e para você girar isso, você simplesmente pega aqui e gira assim, né? Ela já está meio que embutida nesse bounding box. Ou então para mudar o tamanho, você faz isso, você pega no handle aqui no quadradinho e naturalmente você já faz isso. Mas tem as ferramentas de transformação como ferramentas, que elas estão aqui na toolbox, na toolbar, enfim, como ferramentas. Tem aqui rotação, rotate, que é R. Tem para você refletir, né? Você espelhar o objeto, que é O, o atalho, isso eu uso direto. E tem o de você mudar o tamanho, né? Scale. E tem o shear também para você inclinar a coisa, que não tem um atalho aqui, mas acho que você pode definir. Eu não uso tanto assim. Mas são ferramentas que eu uso o tempo todo para você ter um controle de onde é o centro da transformação. E isso é legal, assim. Ainda mais se for, assim, você quer... Isso é uma dica à parte, né? Não tem muito a ver com esse tutorial, mas não custa nada eu explicar aqui. Então eu tenho um objeto assim, eu quero fazer uma versão espelhada dele. Então eu pego o espelho, que é o centro está aqui. Então se eu arrastar aqui, ele vai espelhar nesse, como se o eixo estivesse passando aqui, nesse centro aqui. Mas se eu quiser espelhar ele, mas aqui um pouco para o lado, eu clico. Na verdade, eu posso arrastar isso daqui para o lado assim. Aí eu arrasto, ó, é como se eu estivesse definindo onde é que está o espelho, sacou? Ele está espelhando o meu objeto, onde eu estou arrastando agora. Se eu arrastar com Shift, ele vai dar um lock para os 90 graus. E se eu segurar o Alt ou então o Option, ele faz uma cópia. Então isso aqui já vem a ser uma coisa bem útil para, enfim, fazer pattern. Eu tenho isso aqui, aí eu quero espelhar para baixo agora. Então eu clico aqui embaixo, mais ou menos aqui, e mesma coisa, Shift, Option ou então Alt, ele faz uma cópia assim, espelhada, já automático. E isso aí para fazer pattern é uma mão na roda. Você faz rapidíssimo e dá um resultado bem preciso e com pouquíssimos cliques você faz umas coisas assim. E, bom, isso aí é o espelho. Para você rodar, para você girar, R. Então eu pego meu objeto aqui, com R é só arrastar, ele está girando nesse centro aqui. Ou então se eu quiser botar o eixo para o lado, assim, eu quero girar em torno desse eixo aqui. Mesma coisa, só arrastar o ponto para lá e rodar ele em torno disso. Então se eu tiver um objeto aqui, um outro objeto aqui, eu quero girar ele em torno dele, eu coloco esse ponto no meio desse objeto que está aqui, que no caso não tem nada, mas exemplo aqui. R, eu boto esse ponto aqui no meio, e aí eu reposiciono ele em torno desse outro objeto. Isso é só uma aplicação, exemplo de aplicação desse tipo de coisa. E eu dupliquei com Alt, e aí se eu quiser outra cópia girando no mesmo ângulo, é só apertar Ctrl D que ele repete a última ação. Isso seria coisa básica que também é bom para criar uns patterns aí. Mas então, no nosso caso aqui, eu posso usar isso para girar esses pontos. Então eu posiciono eles aqui, vou lá com R, estou com os pontos selecionados ainda. O centro está aqui, está certo, eu quero que os pontos girem em torno desse centro. E quando eu giro, as curvas de Bézier vão junto. Tá vendo? A curva está apontando para cá. Ela continua perpendicular, né? Ela girou junto com o ponto. Então isso aí já colocou meus pontos ali de um jeito legal. Eu posso fazer a mesma coisa aqui. Giro isso assim, vai ficar mais ou menos assim. E aí, como eles estão afastados, em vez de eu aproximar eles de modo que, assim, por exemplo, aí você vê que dá aquele problema da curva Bézier, ele simplesmente aproximou, mas a curva continua do mesmo tamanho. Eu tenho que reajustar essa curva assim, mas tem uma alternativa também, que é um macetinho, usando a ferramenta de Scale. Então eu pego isso, vou lá com S,
arrasto assim que ele vai diminuir e o Bezier vai junto. A handle vai junto. Então ela não se cruza, você vê que ela tá tranquila aqui assim, desse jeito. E aí é simplesmente a questão de você ter menos trabalho para reposicionar isso. Aí no caso aqui, esses aqui estão muito afastados, eu pego esses três, vou com S, diminuo assim, tum, e aí fica muito mais fácil de eu me entender com essas mudanças bruscas de ângulo aí, de ponto, que podem dar uma dor de cabeçazinha aí. E aí ele já posiciona mais ou menos na direção certa. Pode não estar com o comprimento certo a handle, mas ele já me bota na posição certa, na direção certa, o handle. Ele já facilita para mim. Então eu fiz isso aí rapidinho. Então é pegando esse jeito assim que você acaba vendo que essa paciência que você tem que ter não é um sacrifício absurdo e que você acaba se acostumando com isso. Então no caso aqui eu vou mostrar uma aplicação para isso. Tipo, quem sabe um dia a Absolute vai lá e me chama para eu fazer o rótulo da nova Absolute e eu quero mostrar isso numa garrafa e eu tenho uma foto que está muito ruim, né? Essa foto não está muito ruim, mas imagina que eu tenho uma foto ruim e eu tô com preguiça de apagar isso aqui no Photoshop, de entrar e apagar isso aqui para depois botar meu rótulo. Então, tudo bem que se eu tenho tempo de fazer isso, é bem capaz de eu ter o tempo de apagar isso, mas enfim, não vem ao caso. Eu resolvi pegar, né, como essa garrafa é uma coisa meio que, quando você olha assim, é quase uma coisa vetorial, porque a foto é tão limpa, a vodka é tão limpa, tão transparente, cristalina, que cria meio que um degradê perfeito aqui, e para mim isso aqui parece ser tranquilo de fazer um gradient mesh convincente para poder apresentar o meu rótulo e não chamar muita atenção às imperfeições de uma fotografia que eu vá usar aí no lugar dessa, né, para representar a garrafa. Então, enfim, vou fazer um gradient mesh aqui. Eu até já fiz um aqui, mas eu vou começar de novo. Vou começar do quadrado, assim. Fiz um quadrado por cima da garrafa. E aí essa garrafa, essa foto está numa camada. Eu expliquei isso no tutorial de vetorizar a imagem, que é você colocar a imagem numa camada própria, e aí você vem no menu e marca que é template. Você marca template, que aí ele deixa ela um pouco transparente, e quando você aperta Ctrl Y, ela ainda fica lá, para você enxergar ela e enxergar a malha. E ele trava a imagem para você não ficar arrastando ela por aí. Então, isso aí está setado. E na outra camada eu tenho o vetor que eu vou criar. Então eu criei um quadrado, vou transformar isso num gradient mesh, com um ponto central aqui. E aí talvez eu vou ver os pontos que isso aqui começa a deixar de ser um quadrado. Então, por exemplo, aqui, que começa essa curva aqui, e alinhado aqui tem um ponto, talvez um ponto aqui, não, mais em cima aqui, assim. Tem essa bauladinha que ele dá, deixa eu aproximar aqui para ficar melhor. Tem essa bauladinha que ele dá aqui, então talvez um ponto aqui. É bom manter sempre as coisas bem simples no início, porque no início é quando você define, né, a silhueta da coisa e define o caminho dos vetores aqui. Então é para isso que serve o início. Não adianta você começar já botando um monte de ponto, vendo, isso aqui vai ter uma variação de cor, então eu vou botar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Sacou? É melhor você definir essa silhueta antes e depois você vai colocando os pontos, porque o programa já vai saber onde que ele vai dividir e onde que ele vai criar os caminhos, sacou? Então é tranquilo. Então eu acho que é isso, basicamente. Aqui embaixo também eu acho que vai precisar para fazer esse abaulado aqui, eu vou criar um ponto aqui assim. E aí eu vou usar aquele macete do scale, que é pegar esses aqui de cima, tô com a seta branca, aí eu aperto S
para esmagar isso aqui. Seguro Shift para esmagar assim e encaixar no gargalo desse jeito aí. Então, ele fez isso. Eu tenho que adaptar isso aqui. Talvez esses aqui eu possa pegar ainda e dar um scale para fora. Assim. Isso. E aí no caso aqui, se eu puxar esse handle, por exemplo, o handle lá de cima ele está sempre alinhado. Então, mas eu não quero isso. Eu quero dar uma quebrada aqui para esse handle que está para baixo ficar meio para o lado e me acomodar nessa curva que está aqui. Então, para isso, eu vou usar a ferramenta de converter ponto, que ele converte isso aqui como sendo uma curva suave numa curva, né, numa ponta brusca. E o atalho é Shift C. Ou então ele está aqui na toolbar, no lugar da Pen Tool, é a última ferramenta aqui. Aí está o atalhozinho aqui, Shift C. E eu uso isso direto. Que ele, a mão na roda, que ele transforma na hora ali, ele só pega essa Bezier aqui. No caso eu acho que essa tangente está saindo para cá, nessa direção. Então vou puxar para cá, puxar esse cara aqui para cima assim. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Shift C. A tangente está aqui mais ou menos. E vou puxar esse cara assim. E ele acomodou direitinho. E eu posso terminar aqui. Acho que aqui eu vou fazer a mesma coisa que esse abaulado, ele faz mais ou menos a mesma coisa. Não sei que ele tem uma leve curva assim. Deixar desse jeito, diminuir isso aqui. E subir isso aqui para fazer uma curva, uma entrada suave aqui. O que mais? Eu vou ver lá embaixo, tinha aquele arredondado aqui. Então para isso eu vou pegar esses pontos de baixo e S, esmagou. Esse S, quando você começa a arrastar muito próximo do ponto central, você tem menos controle. Você repara que ele viaja, ele fica muito mais sensível. Então o bom é você pegar ele um pouco mais longe, né? Não sei se dá para ver o cursor, mas pegar ele um pouco mais longe, assim, como eu quero escalonar isso na horizontal, eu estou dizendo na distância horizontal, né? Distância aqui longitudinal. Então, se eu pegar isso numa distância maior, eu tenho mais controle. Ele fica bem menos sensível e eu posso colocar onde eu quero exatamente. Então, desse jeito aqui eu posso puxar essa handle para a horizontal assim, para não ficar essa forma estranha. Ficar desse jeito aqui. E aí o centro ele é um pouco mais para baixo por causa da garrafa aqui arredondada. E esse handle eu posso puxar assim, para ficar uma coisa mais realista, não ficar a base achatada assim, reta. Então eu tenho aí a forma básica da minha garrafa. Se eu apertar Ctrl Y, tá lá. A tampa eu vou fazer separado, a tampa eu faço outra forma, faço um gradient mesh próprio para ela, que aí eu posso talvez, se eu quiser tirar a tampa para mostrar como fica sem a tampa, enfim, tem uma versatilidade aí. E aí fica parecendo mesmo que é outro objeto. Então, aí eu começo a poder refinar isso. Se eu olhar aqui, por exemplo, nessa área, né, eu vou tirar esse template aqui. Se eu olhar assim, ó, tem umas nuances aqui que é, né, onde tem essa coisa, essa forma aqui, ele está dando uma certa distorção no vidro. Então, com isso ele cria esses tons mais escuros, mais claros, que eu posso muito bem replicar isso com o Gradient Mesh. Então eu tenho que adicionar uns pontos aqui. Então eu vou aqui pelo centro, vou olhar assim, esse ponto aqui vai estar claro, aí eu preciso de um ponto escuro aqui, um ponto claro, um ponto escuro, um claro, um escuro, um claro. E talvez um escuro aqui. Sim. Que aí no final ele vai voltar a ser claro, para ser esse clarão daqui e continuar sendo claro até lá em cima. E aí beleza. Eu coloquei os pontos aí. Eu posso até mexer um pouco para ele acompanhar essa curva. Eu posso puxar essa curva aqui para baixo. E
Esse aqui está aqui, continuando desse lado aqui. Ele acompanha melhor essa curvinha que tem aqui. Tá. E aí, eu acho que eu posso também criar, porque se eu fizer esse ponto escuro e aí esse claro, o degradê ele não vai ser essa coisa brusca que está aqui nessa garrafa de morrer já aqui, nesse estágio já. Então eu posso colocar um ponto aqui, para já ser um ponto claro. E aqui do outro lado a mesma coisa, deixa eu ver mais ou menos a distância, assim mais ou menos. E aí tá lá. E aí é bom porque como eu defini o perfil já, eu botei esses pontos e ele sabe que eu quero que o ponto siga para cá e não siga para cá, por exemplo, e morrer aqui, por exemplo, sabe? Isso seria uma coisa que ele faria se eu tivesse desenhado isso aqui direto, sem usar a técnica lá do quadrado. Então, isso aqui acho que tá bom. E eu posso começar a atribuir as cores para isso. Então, para atribuir cores baseado na foto é bem simples. Você pega a seta branca, seleciona os pontos e usa o conta-gotas. Conta-gotas o atalho é I. Então eu fico alternando entre seta branca para selecionar o ponto e eu pego da foto, né, da foto que está embaixo diretamente. Eu pego da cor que está logo embaixo do ponto. Assim, eu vou fazer para essa linha de pontos aqui. Pegando a cor, selecionando, pegando a cor. Aí ok, se eu apertar Ctrl Y, ele já resolveu essa linha aqui e já fez um degradê para essa linha. O resto tá meio esquisito porque eu não atribuí cor para ninguém mais. Mas aí eu posso pegar, tipo, como isso aqui é uma coisa constante, essa cor aqui escura da borda é uma coisa constante, eu posso pegar esses pontos aqui de fora que vão ser da mesma cor. E aí eu pego os 4 pontos e simplesmente sampleio uma cor só, que os 4 pontos vão ter essa mesma cor. E aí esses pontos de dentro também eu sei que eles vão ter a mesma cor, para ficar uma coisa bem constante. Eu vou lá, seleciono eles com conta-gotas e eu pego uma cor só. E eles vão ter a mesma cor. E vai ficar uma coisa bem limpa, assim. E aí aqui no centro eu posso pegar os pontos do meio, do centro, todos eles vão ter a mesma cor clara. Eu selecionei todos eles, vou lá com conta-gotas, é quase branco, e eu dou um Ctrl Y e vejo que a minha garrafa está quase chegando naquele conceito da Absolute, da garrafa cristalina da Absolute. Esse ponto aqui pode ser um pouco mais escuro, que eu posso, na verdade, trabalhar fora né, vendo mesmo a forma, eu posso trabalhar sem olhar para a foto, já assim, sem referência da foto, eu posso pegar uma cor que esteja nesse degradê aqui. Então, se eu quiser escurecer isso, e eu já tenho um degradê aqui, é como se eu já tivesse uma paleta de cor no próprio objeto. Então, eu posso samplear uma cor aqui de algum estágio desse degradê. Então, eu posso pegar um pouco mais escuro, aqui mais ou menos, e eu vejo que ele vai escurecendo para mim. E vou sampleando até chegar num resultado satisfatório. E no caso, mais ou menos assim. Sacou? E aí, se eu quiser dar um efeitozinho, aquela entradinha que a garrafa da Absolute tem embaixo, eu posso pegar esse ponto aqui e talvez escurecer ele, criar um ponto aqui em cima para clarear de novo. Eu pego uma cor clara desse. E eu já faço já mais ou menos meio que cria esse efeito que lá dentro da garrafa ela dá uma entradinha assim no vidro. Enfim, dá para trabalhar em cima disso. E aí aqui a mesma coisa. Eu pego os pontos escuros, que no caso esse é escuro, esse é escuro, esse é escuro e esse é escuro. Acho que eu vou pegar daqui. Essa ampliada aqui assim. Vou desselecionar e ele já cria essa escadinha aí que tem nessa parte da garrafa. Que eu posso trabalhar um pouco nisso e tal, mas o básico é isso. É você pegar os pontos, vou pegar esses aqui, por exemplo.
E esses daqui, assim, que eu acho que vão ser da mesma cor. Esses intermediários aqui. E assim, eu acho que eu vou samplear a mesma cor que está aqui embaixo, nesse aqui intermediário, que continua. Acho que ele selecionou para mim, mas enfim. Eu tenho isso pronto já, eu tinha feito eu tinha preparado, que é bem aquela coisa, bem parecido, só que eu, né, fiquei mais um tempinho sampleando as cores e vendo como que ficava, e acabou que ficou assim. Então se eu pegar isso, eu vou tirar o template aqui da foto para ela ficar com a cor plena, vou pegar isso, puxar para o lado assim, você já pode meio que comparar uma com a outra, tudo bem que não está idêntico, mas se você... Mas está um resultado assim convincente como não sendo um vetorzão chapado, sabe? É um diferencial que você tem em vez de apresentar, tipo, no caso aqui, apresentar isso num vetor chapado da garrafa, que é muito fácil, né? Você simplesmente vetoriza o perfil da garrafa, chapa lá tua arte em cima, entrega pro cara, mas, sabe, não tem aquela vida que teria se você tivesse montado num 3D, por exemplo, ou se você tivesse o tempo de montar no Photoshop em cima de uma foto da garrafa real do Absolute. Isso aqui te dá um resultado bem limpo, e o melhor de tudo é que é vetorial, então você pode ampliar para o tamanho que você quiser, né, que ele sempre vai ter essa qualidade excelente aqui do vetor. E aí aqui estou mostrando aqui a malha da tampa, que é bem simples. É aquela coisa, fiz um quadrado, arredondei os cantos do jeito que eu fiz lá embaixo, criei uns pontos aqui depois, né? Depois que arredondei, porque se fosse antes de arredondar, se eu tivesse criado todos esses pontos aqui antes de arredondar esses cantos, isso aqui subiria reto, ele não daria essa curvadinha aqui. Mas como eu arredondei antes, ele já sabe que todos os outros pontos vão dar uma arredondada aqui em cima. E aí ele já arredonda proporcionalmente. Ele dá esse resultado aí. Desculpa. E aí é isso. Acho que é uma boa aplicação, é um bom exemplo de aplicação isso aí. E só para mostrar aqui aquele papo de você usar o Gradient Mesh para um fim mais artístico, mais experimental, no caso eu fiz aqui para entender a ferramenta, isso aqui não, isso aqui foi o que eu fiz antes, que foi eu peguei uma foto minha, que é mais ou menos o que esse cara faz, né? Ele pega uma foto, vetoriza em cima, sampleia as cores da foto e fica essa coisa perfeita. Só que aí tem que ter muita paciência, porque isso aqui tudo começou a partir de um quadrado que eu fui deformando, fiz um quadrado, né, deformei ele e depois a regra é essa, é você fazer com o mínimo de pontos necessários, você adquirir a silhueta que você quer, a forma que você quer básica, e depois que você vai colocando os pontos intermediários que vão definir todas essas nuances de degradê, de cor que vai ter. E aí no caso aqui, como é uma coisa né, muito mais complexa do que aquela garrafa, eu tive que usar vários objetos. Aqui, por exemplo, o olho, tem o olho aqui de dentro, tem essa parte branca que eu fiz junto com a pálpebra, e que dá para fazer. Aí você acaba sentindo que, assim, se eu tentasse fazer esse olho na mesma malha que eu fiz o rosto, né, a cara, não ia dar muito certo, porque ia ficar muito ponto sobrando aqui, muito ponto sobrando nessa linha aqui do olho, sacou? E podia me dar uns resultados meio estranhos. Então, é bom eu fiz então a base do rosto numa malha só, e as coisas que tem mais detalhe, que precisam de mais detalhe aqui, por exemplo, tem muito mais colunas e fileiras do que tem nessa área aqui da base do rosto. Então, é uma boa fazer isso. O nariz aqui ele tem um certo detalhe, mas não tanto.
o detalhe mesmo tá nessa fronteira, né, nessa bordazinha aqui, esse contorno que muda de cor bruscamente, assim. Mas aí é aquele macete de você colocar dois pontos próximos, um com uma cor escura e outro com uma cor clara, e ele acaba criando essa fronteira, essa borda aí, definindo isso para você. Na boca foi a mesma coisa. E aí a orelha é outro objeto, tá aqui, eu posso tirar minha orelha. E o cabelo é simplesmente uma coisa chapada, que eu fiz um brush de cabelo, e isso aí é outra coisa, né? Outro tutorial que eu tinha feito um tutorial de brush. Acho que se você assistir aquele tutorial vai entender mais ou menos o que eu fiz aqui. E para economizar também a sobrancelha aqui, quando você olha assim, você vê tipo milhões e milhões quer dizer, não tanto assim, mas você vê vários e você acha que pô, ficou dando uma pincelada para cada cabelinho desses, mas não. O que eu fiz foi um brush multicapilar, que é uma coisa mais ou menos isso assim, que com uma pincelada ele já desenha vários cabelinhos para mim. Então é uma economia e dá esse efeito aí que é bem mais convincente. E aí para os cabelos individuais eu usei meu brush unicapilar que eu fiz. E o resto aqui, o pescoço é uma malha simples também. Você vê que não tem tantos pontos assim, mas ele dá um efeito pô, muito bom, sacou? Aqui a gola também super simples, né? É uma malha bem simples, com uma divisão aqui e acabou. E aí fica assim. Aí, acho que posso mencionar o último macete, que é para se você quiser fazer assim, eu quero fazer uma rosquinha de gradient mesh. Então normalmente você imaginaria assim um círculo com um outro círculo, você pega os dois, dá um pathfinder, né? Subtrai um do outro. Deixa eu botar a cor aqui. Você faz uma rosquinha normal e aí começa a pintar um gradient mesh aqui, mas você vê que tipo, nem dá, sacou? Porque ele não sabe fazer um gradient mesh com, com essa forma, porque ela é uma forma composta, né? Ela tem um buraco aqui. Ele não sabe se eu clicar aqui, para onde que ele vai dividir, sacou? Se ele vai dividir para cá e aqui ele vai dividir e vai continuar a divisão para cá, sacou? Ele não sabe fazer isso. Então o que eu tenho que fazer não é nem não é nem fazer meia rosquinha para não ter o buraco, sacou? Se eu quiser fazer assim, meia rosquinha, isso já não é uma forma composta. E aí, se eu quiser fazer um gradient mesh, já posso. Mas aí ele cria essas coisas inesperadas assim, tá vendo? Essas formas horríveis assim que não dá pra controlar. Eu quero que o meu caminho seja, né, se eu criar um ponto aqui, eu espero que ele vá continuar a linha até o outro lado, como se fosse um arco-íris assim, mas ele não sabe que esse é o caminho que eu quero. Então ele faz o caminho que bem entende assim, que é o que ele entende, que é eu clicar aqui e aí ele faz a divisão e ela morre aqui, sacou? Mas eu não quero isso. Então, para eu ter um controle sobre isso, é aquela velha paciência de você fazer um quadrado, tum, mexe aqui, divisão aqui. Tipo, acho que 99% das vezes você começa com uma malha desse tipo, uma divisão horizontal e uma divisão vertical, e a partir daí você começa a deformar isso que vai acabar dando qualquer tipo de silhueta, ou quase qualquer tipo, assim. Então, no caso de uma rosquinha, na verdade eu vou fazer isso assim. Aí eu vou pegar esses aqui do canto, vou girar eles assim 90 graus com Shift, com R, né, aquela ferramenta de rotação. Segurei Shift, vou pegar eles aqui com a seta branca e botar eles aqui. E aí mesma coisa com esses aqui, sempre com a seta branca, lembrando, né? R, aí gira assim com Shift, que eu sei que eles estão na horizontal, 90 graus. E aí eu boto isso aqui, assim. E aí é simplesmente uma questão de você, talvez até usar o Scale aqui, para puxar todos os Beziers de uma vez só, que é um macetezinho básico. E aqui é a mesma coisa. Posso puxar com Shift assim. E esses aqui de fora tem que puxar um pouco mais.
enfim. É um macete também quando você quer, tipo, tem esse ponto aqui, eu quero aumentar o mesmo tanto para cá quanto para cá. Em vez de eu medir e puxar um de cada vez, eu posso pegar ele, apertar S e puxar assim para o lado com Shift, que aí ele aumenta os dois no mesmo tanto, na mesma quantidade. Então eu vou fazer isso aqui nesse, e esse aqui assim. Aí mais ou menos, já tenho mais ou menos a forma básica da rosquinha com o caminho que eu quero que ele saiba que é o caminho que eu quero. Nossa. E aí o bom também é você fazer isso em cima de uma referência circular, para isso ficar mais próximo, sacou? Eu pego isso aqui e boto aqui em cima, né, própria cor. E aí usando isso, eu posso ter uma forma quase circular usando as referências aí. E aí eu vou colocando isso aqui, encaixando, mudando assim. Posso ir com Ctrl Y para melhorar a visibilidade. E vou aproximando as curvas para ficar mais regular, né, mais circular. E aí tendo isso, deixa eu só acertar aqui, assim, isso. E aí tendo isso, vou apagar esse cara aqui, vou criar umas cores quaisqueres aqui, assim, e aí eu posso refletir ou então girar isso num eixo, vou botar o eixo aqui assim, para ele girar desse jeito, e vou apertar Alt ou então Option para ele duplicar. Então o que eu fiz foram dois semicírculos com Gradient Mesh controlado para fazer uma rosquinha de Gradient Mesh. Então infelizmente você pode até fazer um quadrado e deformar ele assim 360 graus, né? Mas eu não quis fazer isso agora. Eu quis fazer uma coisa mais bem dividida, assim, desse jeito, que eu posso ter um controle separado, assim, por exemplo. Mas perfeitamente possível você pegar isso aqui, por exemplo, que já está controlado, pegar esse cara, né? Logicamente eu vou ter que adicionar mais pontos mais tarde, mas fazer isso, por exemplo. Olha lá, ele até fez uma coisa muito doida aqui, mas se eu colocar um ponto a mais aqui, isso viria para cá, assim, e aí você já começa a ver uma certa, uma rosquinha de forma única, assim. Você já começa a ter uma coisa de rosquinha. No caso, o ideal seria eu pegar isso, botar um ponto aqui, e aí talvez esses aqui, eu girava eles assim, posicionar isso aqui, esses caras posso girar 45, botar isso aqui, esses últimos eu giro mais 45 e encaixo finalmente aqui. Esses caras eu giro 45, coloco eles aqui. Aí eu já tenho uma rosquinha de forma única controlada. E aí é questão de ajustar Bezier e ter muita paciência, mas o resultado está aí. Então esse é o jeito de se fazer as coisas com o Gradient Mesh. Eu acho que isso é tudo, e o negócio mesmo é prática, é pegar a ferramenta, tentar experimentar, tentar né, exercitar em cima de objetos, em cima de tentar aplicar isso onde você acha que é melhor, porque com certeza o Gradient Mesh, quando é bem usado, ele acaba virando um diferencial muito, muito poderoso, assim, muito, te dá um certo estilo muito limpo e é simplesmente um diferencial legal, assim, que eu acho, e que tem trazido coisas boas, assim, pros meus últimos trabalhos que eu tenho encaixado o Gradient Mesh neles. Então, eu acho que é isso aí. Qualquer dúvida, posta um comentário, então me manda um e-mail, enfim, estamos aí. Falou!